Momento Psicologia para Todos, com o Dr. Nelimar Ribeiro, do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro. Como vai, doutor? Tudo ótimo? Boa tarde. Boa tarde, Soninha. Estou bem. Obrigado. É sempre bom estar aqui, né? Ah, com certeza. Eu adoro, sim. Mas hoje você vai falar pra gente sobre o tema da personalidade dependente. Exatamente. Por que é tão difícil dizer não? Isso mesmo. Eu sempre encontro pacientes que têm extrema dificuldade em falar não. O não aí simbolicamente dizendo, né? A pessoa tem dificuldade de se posicionar diante da vida e acaba aceitando muitas imposições dos outros e não conseguem dizer não para coisas que não querem fazer, dizer não para coisas que não concordam e com isso vão seguindo uma vida de uma obediência cega, que causa muita angústia e muito sofrimento para quem vive assim. Ela se cala diante de tudo. Se cala diante de tudo. Engole. Isso. E acaba aceitando relações muitas vezes bastante abusivas e pouco saudáveis, né? Claro. Tem vários motivos para que a pessoa possa desenvolver um quadro desse. O mais comum e talvez o mais grave é a pessoa desenvolver uma personalidade dependente. Essa personalidade dependente é caracterizada por pessoas que se vinculam de forma muito intensa a determinadas pessoas, normalmente uma ou um grupo de pessoas, e não consegue se desvencilhar, não consegue ter autonomia. Pegando aí um caso bem grave, a pessoa ela vai se vincular a uma outra e tudo que ela for fazer, ela vai precisar então da opinião ou do suporte dessa outra pessoa, né? Então assim, o dependente ele vai se vincular a um outro que lhe passa a ser a referência. Isso em grau extremo, né, Soninha? Eu já ouvi casos de pessoas que nem mesmo escolhiam roupa sozinhas, sem que a outra pessoa desse o seu aval, né? Então assim, a pessoa não consegue decidir o que fazer. Imagina, não consegue decidir uma roupa que vai vestir. Imagina decidir se vai mudar de cidade ou não, decidir se vai terminar ou não uma relação, qual curso vai fazer, se vai ou não sair de um emprego e ir para outro. Decisões mais graves e realmente mais críticas da vida. Então são pessoas que demonstram uma forma de ser bastante insegura, parecem um pouco apáticas porque estão sempre seguindo o que o outro está falando. Muitas vezes essa solicitação de opinião ela não é explícita, então a pessoa fica ali esperando que o seu suporte, a sua referência manifeste-se para que ela manifeste em seguida. Então, sei lá, eu vou sair, ela espera a outra pessoa dizer se vai também ou se eu devo ir. O que o outro vai falar? Será que ele vai falar que eu posso, que eu não posso? E aí, diante do que a pessoa vai falar, fale, né? Aí o dependente ele vai se expressar dessa forma. De acordo com o que o que comanda falou. Isso. Então nem sempre é uma coisa explícita, mas tá ali sempre a necessidade da aprovação do seu suporte, aprovação dos outros. O dependente também pode criar uma relação assim, em menor ou maior grau, com todas as pessoas com quem ela convive. Então aquela pessoa que não tem opinião, que não consegue se posicionar, e aí está a grande dificuldade de falar não. Porque como ela não consegue se posicionar, ela depende que o outro lhe dê um aval, depende que o outro lhe garanta suporte, né? Ela não consegue então dizer exatamente o que ela quer. E com isso a pessoa vai vivendo coisas que ela não gostaria, coisas que são insatisfatórias, vai deixando de fazer coisas que são boas para ela. Mas aí uma hora o caldo entorna, a mente, assim, como se diz, né? A mente explode, a existência cobra dela mesma o que ela está fazendo no mundo, é isso? Em graus extremos, a pessoa pode passar com uma apatia a vida inteira, né? Vivendo assim, em graus extremos. Porque a pessoa se acostuma de tal forma a não ter opinião que ela pode nem mesmo perceber que o sofrimento que ela tem é decorrente disso. O fim dessas pessoas normalmente é muito ruim, porque elas vão deixando de viver a vida delas e acabam não construindo coisas boas para elas.
Muitas dessas não constituem uma família própria e acabam sozinhas depois. E se constituir também vai ser uma família toda... E se constituir, acaba constituindo e Uma criando coisa- um vínculo de dependência com um membro da família. Não raro, um pai ou uma mãe pode ser dependente de um filho emocionalmente. E vai- Transfere uma dependência que era do seu pai para o seu filho, É. né? Vai criar seres humanos também cheios de problemas. Não, vão criar, porque graus extremos assim são bastante complicados. Acaba adoecendo quem está por perto. Mas isso pode ser em graus menores. A pessoa, por quê? Qual que é a característica básica da forma de pensar de uma pessoa dependente? Ela se sente altamente vulnerável aos perigos da vida. Então ela tem receio do que possa acontecer, coisas eventuais da vida, desde ser assaltado, ficar doente, ou o que vai acontecer se eu escolher a profissão errada, ou o que vai acontecer se eu terminar esse namoro, será que eu devia, será que eu não devia, será que eu vou me arrepender? Então, se sentir vulnerável e incapaz de lidar com as situações da vida, né, os reveses, né, as coisas ruins que acontecem na vida. Pessoas que buscam aprovação constante, normalmente porque se sentem seguras, tem uma crença na sua própria capacidade bastante rebaixada. A pessoa então ela não se sente capaz de fazer e tomar decisões, muito próximo da ideia de vulnerabilidade, mas aqui também ela pode não se sentir capaz de gerar empatia e amor nos outros. Então, se eu não consigo gerar amor nos outros porque eu tenho alguma característica que eu julgo indevida, ruim, ou porque eu sou incompetente ou algo do tipo, então, se eu me avalio mal e acho que as pessoas não vão me amar por causa disso, eu posso cair na ideia de buscar a aprovação do outro. Aí eu começo a ter a necessidade de agradar as pessoas para que elas gostem de mim. Numa relação bem de troca, embora nem sempre essa troca seja feita de forma consciente e intencional. Mas são aquelas relações que você vê que a pessoa está agradando porque quer aprovação, quer manter o outro agrados perto. é unilateral, né? Vai de um lado Aí é o grande problema. Quantas pessoas a gente conhece que quando vê o outro fazendo demais para ela, vai dizer assim: fulano, vamos parar um pouquinho que tá demais? Você tá me agradando demais aqui. Há uma tendência da gente aceitar esses agrados, não é? Isso o outro tá fazendo, porque a pessoa passa a fazer isso de forma espontânea, automática. A maioria das pessoas vão aceitar isso. E quando você decide parar, ela vai estranhar, algo aconteceu. Porque há uma tendência da gente gostar de ser paparicado, né? Poucas pessoas vão dizer assim: olha, fulano, você está fazendo isso, mas está exagerado. Eu sei que você quer me agradar, mas olha só, isso não está certo, você está exagerando. Não preciso que você faça isso por mim. Quantos de nós fazemos isso? Né? Então acaba que essa pessoa que tenta agradar o outro, que tenta por necessidade do outro, ela acaba criando relações abusivas para ela. Às vezes pessoas que não têm essa tendência do abuso acabam criando com esse indivíduo uma relação abusiva. Ou uma relação que acaba de forma estranha e com mágoas, porque de repente a pessoa que tem uma característica de dependência consegue melhorar e mudar um pouco, faz o que você falou aí, não suporta mais e se afasta. O problema é que se ela não muda, ela vai estabelecer uma outra relação do mesmo jeito, né? Só que essas pessoas também atraem para si pessoas abusivas, egoístas, que vão exigir muito do outro. Aí é diferente daquela pessoa que aceita. Vão ser pessoas que realmente vão exigir muito do Sugadoras. outro. Sugadoras, exatamente. E essas pessoas têm uma tendência de serem abusivas. Então, as pessoas com personalidade dependente, elas vão facilmente se vincular aos abusadores. Porque os abusadores, eles são sedutores. Porque eles querem atrair atenção, querem atrair o outro para si. Então no início é mil maravilhas. Quer, né? É aquele amigo super simpático, solícito, é aquele namorado super gentil, compreensivo, é aquela namorada atenciosa, enfim.
É aquela pessoa que quando você conhece, mil maravilhas, te entende como ninguém. Entende mesmo, porque pessoas assim precisam entender o outro, porque no início eles dão o que o outro quer, e aí eles pedem em troca. Doutor Nelimar, mas e aí o que a psicologia pode fazer para melhorar essa situação? São dois aspectos que a gente precisa trabalhar com pessoas com personalidade dependente. Primeiro, fazer ela entender que ela estabelece essas relações por conta dessas características que eu disse. Alta vulnerabilidade, necessidade de falar, de agradar os outros, porque ela precisa que o outro goste dela. Todo mundo quer ser amado, né? Mas a gente precisa pode ser gentil, educado, solícito, mas não precisa ser além dos limites. Exato. Né? Pode demonstrar que você gosta de uma pessoa, presenteá-la com alguma coisa. Exatamente. Mas não. E justamente ensinar a pessoa esses limites. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando coisas do tipo: mas por que isso está errado? Por que está errado a pessoa me pedir isso? Eu falo, está errado porque não é direito dela. Ela não tem direito de te obrigar a fazer isso, né? Vamos pensar aqui numa coisa bem corriqueira. Vou dar um exemplo aí de uma relação abusiva, uma relação de namoro ou conjugal abusiva. Mas por que o meu namorado... normalmente são os homens que fazem isso, né? Infelizmente para nós homens. Mas por que meu namorado não pode pedir que eu não vá em tal lugar? Bom... Por que ele não pode me obrigar? Porque ele não é direito dele. Ele é dono da sua vida. Não é direito dele te cercear dessa forma. É lógico, Soninha, que a gente tem acordos que a gente faz numa relação. Acordo é uma coisa, né? Mas exatamente. Serviçal é outra, né? Exatamente. Por que a minha namorada não pode vasculhar o meu celular? Porque é uma coisa chamada intimidade, que é direito das pessoas. E ela não tem direito de invadir a sua privacidade, que é um comportamento aí que já é mais característico das mulheres aí. Embora não seja uma questão de gênero, é uma questão de pessoas abusivas. E o dependente, quando ele encontra uma pessoa abusiva, ele fica vinculado a ela, viciado nessa relação. E começa a perder a noção de limites e de respeito. Porque ele já tem a tendência de agradar, já tem essa ideia de que ele faz tudo errado. E o abusador ele vai, então, estimular isso. Esse é o grande perigo de uma personalidade dependente, Soninha. Encontrar um abusador no seu caminho, ou uma abusadora. Então a pessoa ela precisa entender as características dela, entender essa ideia de respeito, de limites, e entender o quanto que ela sofre por permitir que os seus direitos, seus limites sejam extrapolados. Aí eu uso a palavra permissão porque é isso mesmo. Porque no geral, quando a gente se posiciona de forma a defender os nossos direitos, a gente consegue, de um jeito ou do outro, escapulir daquela situação. Mas a gente se mantém vinculado naquela situação, preso à situação, porque, de alguma forma, intimamente, a gente ainda acha que aquilo é o correto a fazer. Ah, não, mas eu tenho que agradar mesmo. Olha, coisa absurda que a gente escuta e que gera um sofrimento. Fulano brigou comigo porque... Mas porque eu cheguei atrasado. Quanto tempo chegou atrasado? Meia hora, mas é um absurdo ter chegado atrasado. Você vê que é uma desproporção com as coisas, mas a pessoa não consegue perceber isso por conta dessas necessidades. Então, o primeiro ponto é isso. Fazer com que a pessoa reavalie as suas necessidades de agradar o outro, de se vincular, seu medo de perder esse suporte, né? E entender a ideia de respeito. Que relações respeitosas promovem autonomia e crescimento dos dois lados. Não é só de um lado. E normalmente, quando o dependente se vincula a pessoas abusivas, o abusivo ele estimula essa dependência dela, que chega a níveis muito altos. Então vai acusar. Aí eu falo sempre, gente,
o cara que tá querendo controlar a roupa da mulher, ele não bate nela porque, na primeira vez porque ela saiu com uma mini saia. Primeiro ele fala que a fulana de tal tá com uma mini saia, que aquilo não é decente. Depois ele questiona a mini saia da namorada. Aí depois ele reclama e pede, por favor, tire essa mini saia porque ela está me incomodando. Até um dia que você se acostumou tanto com esse controle que você mesmo não usa mais. Né? Reclama que você tá com um amigo, com uma amiga, que você faz isso, que você faz aquilo. Daí a pouco, quando você percebe, você já tá no nível absurdo de controle, só que você não sabe nem como chegou ali. Chegou aos poucos. E não tem mais jeito de voltar também. Tem jeito de voltar, sim, Soninha. Jeito. Talvez não com essa pessoa. Ah, não, claro. Né? Mas voltar e construir novas relações. Sim, melhorar isso. Aí é um outro ponto que a pessoa vai ter que entender. Ela sempre pode reconstruir relações. Talvez essas já estejam estragadas, mas outras podem surgir. E às vezes a gente consegue melhorar essas relações, pelo menos. E seria psicoterapia isso? Sim, esse tratamento? é necessário uma terapia, uma psicoterapia. Isso não tem jeito. Né? Porque vai mexer com muitas coisas. E essa psicoterapia vai ensinar a pessoa que tem essa personalidade dependente, dificuldade em dizer não, vai ensinar para ela que ela tem um valor, que ela merece respeito, que ela é digna, vai ensiná-la a olhar no espelho e gostar dela. Exatamente, e ensiná-la a ver as coisas que ela consegue fazer sozinha. Porque a pessoa... A gente sempre tem uma amiga minha que fala, a gente nasceu para estar certo, não para ser feliz. Por que ela fala isso? Quando a gente estabelece uma forma de ver o mundo, a gente começa a querer provar que essa forma está certa, mesmo que ela nos cause infelicidade. Então, no caso da pessoa dependente, ela começa a provar que ela não consegue fazer as coisas sozinha, ela começa a buscar informações com isso. Só que ela esquece que não raro, ela enfrentou um monte de coisa sozinha, mas ela não consegue registrar isso ou dar importância para aquilo. O foco dela é a dependência. E o foco dela é sempre a dependência. Ela faz 10 coisas sozinha, mas o foco é para aquela uma que ela não conseguiu fazer. Aí eu não consigo fazer sozinha. Né? E aí vai criando, aí ela começa a parar de fazer as coisas sozinha, porque ela vai crescendo esse pensamento de que ela não consegue fazer sozinha. Um outro aspecto é mais comportamental mesmo. A gente pode treinar formas da pessoa se posicionar melhor, que é o que a gente chama de treino assertivo, que está ligado às chamadas habilidades sociais. A assertividade é uma forma de se posicionar. Temos 3 formas: o assertivo, o passivo e o agressivo. O passivo é o popular engole sapo. A pessoa não consegue falar não, é o que o dependente acaba sendo. Não consegue se posicionar, não expressa sentimentos, não expressa desagrado, não defende seus direitos. E acaba sendo abusado muitas vezes. O agressivo, ele defende o que é seu. Só que ele extrapola o direito do outro. Então ele vai ser ríspido, grosso. Não necessariamente a pessoa grita ou agride fisicamente, mas ela vai se empurrando. Uma forma de agressividade muito comum no dia a dia... Eu costumo dizer que é igual quando a gente está sentado no sofá e não tem mais espaço. Aí vem uma pessoa no meio e começa a falar assim, arreda pra lá. Aí dá uma bundada num, dá uma bundada no outro, vai jogando. De repente ela joga um pra fora do sofá. Isso é agressivo. É isso mesmo. Não tá respeitando o direito do outro. Né? E muitas vezes pessoas agressivas agem assim. Ah não, me põe aqui, deixa eu entrar aqui, faz isso pra mim, mas não dá, fulano, não tem jeito. Não, mas não sei o que. E vai empurrando. Aí eu falo, gente, é igual sofá. A pessoa enfia no meio lá e vai empurrando o outro e senta. Mas para isso ela tem que tirar alguém do sofá. Né? A maior parte da agressividade é desse jeito. Você ignora o pensamento do outro. Olha, um comportamento típico nesse sentido. Você reclama com a pessoa que não gostou de algo, a pessoa, Quando você vira as costas, ela faz igualzinho. Isso é agressividade. Ah, mas eu não xinguei, eu não gritei, eu não bati. Não, você não fez nada disso. Mas você está desrespeitando o direito do outro. Isso é agressividade. Né? Não raro tem um agressivo, o passivo-agressivo, que é aquele que engole o sapo, de repente, por uma bobagem, ele cospe o sapo tudo no primeiro que aparece. E aí, essa pessoa, coitada, ela acaba perdendo a razão.
porque ela tá sendo exagerada, olha fulano e tal, mas ela já engoliu o sapo. Normalmente ela tá convivendo com um desse do sofá, que fica empurrando ela do sofá. Um dia ela levanta, ela cai do sofá, levanta e mete a mão na pessoa. Aí olha só como é que você é agressivo e tal. Mas é uma reação a esses agressivos mais discretos, digamos assim. E essa do sofá é ótima. É. Adorei. Mas não é verdade? É, não, é verdade. E o terceiro é o assertivo. É uma pessoa que se expressa, expõe o que sente, tanto de bom e de ruim, defende o seu direito, mas ela respeita o outro. Ela vai, então, respeitar os direitos do outro, vai respeitar o sentimento, a posição e o gosto do outro. O ideal é aprender a ser assertivo. Então, o outro momento da terapia para as pessoas dependentes é ensinar mesmo o comportamento. As primeiras vezes ela vai quase morrer. Querer voltar atrás, vai achar que fez errado, vai achar que ela foi a pior pessoa do mundo porque disse não, porque a pessoa só queria, coitada, pegar o último biscoito dela. Aí eu costumo dizer pro dependente: existe uma diferença entre ser direito do outro e você abrir mão do seu direito. Eu posso pedir o que eu quiser para a pessoa, mas ela só vai me dar se ela quiser. Se ela quiser abrir mão de algo que é dela em benefício meu, beleza. Mas o dependente, ele faz isso não porque ele quer abrir mão, porque ele se sente mal se ele não abrir mão. Ele acha que o outro vai abandoná-lo, que não vai gostar dele, que ele vai ficar sozinho, que ele é uma pessoa horrível. E aí ele abre mão. Ela tem necessidade da opinião pública, é isso? É. Ele vai achar que o outro está sofrendo por causa dele. Há uma diferença. O outro está sofrendo não por sua causa, está sofrendo porque ele não tem algo que ele quer. Mas se o que ele quer não é justo, ele não tem direito de reclamar. Não tem esse direito. Vamos pensar num exemplo. Alguém quer algo que é meu, que me pertence, né? Um objeto qualquer, uma coisa qualquer. E a pessoa fala assim: eu quero isso. Mas vamos supor que eu dei um ingresso para um show. Vamos pegar esse exemplo, um ingresso para um show. Alguém vira e fala assim: eu quero esse ingresso do seu show, você me dá? Eu tenho o ingresso do show, é meu. Eu posso virar e falar assim: toma. Não quero não. Eu realmente não quero muito não, toma. Ou eu posso pensar: eu quero muito, mas pô, é o cantor preferido do meu amigo. Olha, eu vou te dar, porque eu sou então eu quero dar. Mas se eu falo assim: não quero não, eu quero ir ao show. Mas é o meu cantor preferido. Mas eu quero ir ao show. Eu comprei o convite, eu quero ir ao show. O convite é meu. Claro. Né? A outra pessoa pode até ficar chateada, inclusive chateada comigo, mas ela tem direito de ficar chateada. Não, o problema dela é dela, é ela que tem que resolver. Por que não vai ao show? Ela tá querendo que eu ceda algo que é meu. Não, que você resolva o problema dela. Exatamente, cedendo algo que é meu. Se é meu, eu decido, eu posso fazer, não tem nada de errado. Sim, mas inclusive é muito nobre. Mas se eu não fizer, isso não é errado. E o dependente, ele perde essa noção. Ele começa a achar que ele tem que atender. Então, na terapia, essa pessoa ela precisa aprender essa série de coisas. É um processo bastante interessante da pessoa se redescobrir, Soninha. Ela vai aprendendo a ter prazer de novo na vida. Ela vai entendendo que... Vai descobrindo a força que ela tem, né? O valor. Exatamente. Né? Que é ótimo estar com pessoas que nos amam, que a gente ama, mas que a gente não precisa delas. Eu costumo fazer uma seguinte analogia. Hoje eu tô com as analogias, né? Tô vendo. É algo diferente entre ar e sorvete. Sorvete eu não gosto muito não, vou colocar uma outra coisa. Entre ar e lasanha. Eu amo lasanha, eu adoro lasanha, mas eu não preciso da lasanha para viver. Eu vivo muito bem sem lasanha. Eu sinto falta da lasanha, né? Principalmente quando eu tô com dieta. Mas eu vivo sem ela. Mas eu não vivo sem ar. Precisar, eu preciso daquilo que é essencial para minha vida. E o dependente, ele coloca todo mundo nessa categoria ar, oxigênio. Na verdade, a gente não precisa de ninguém, além de nós mesmos. É lógico que a gente vai gostar muito da presença de algumas pessoas. Mas pessoas perdem pai, mãe, filho, amigo, amiga. Perdem namorado, namorada, marido, mulher. Perdem por vários motivos.
E ainda assim, apesar de sofrer, sobrevivem. Então precisar, a gente não precisa. A gente gosta, a gente quer. É diferente. Então essas pessoas são lasanhas na nossa vida. Algumas deliciosas, que nos dão muito prazer. Mas a gente não precisa delas. E o dependente não sabe diferenciar muito disso. E aí ele se submete. Né? Não entende que se ele não come lasanha hoje, ele pode comer amanhã em outro lugar. Claro. Né? Se uma pessoa ela me faz mal, ela não está me dando aquilo que eu quero. Ou aquilo que eu preciso, que todo mundo precisa. Então eu tenho todo o direito de procurar isso em outro lugar. Doutor Nelimar, agora me fala uma coisa. Essa pessoa com essa personalidade dependente, ela conquista isso daí na infância ou geralmente ela fica assim no decorrer da vida? Porque é provável que ela tenha uma criação nesse Esses pensamentos vão surgindo ao longo da infância. Às vezes eles se reforçam só quando a pessoa se depara com uma situação de fragilidade. E aí ela encontra um abusador que vai explorar isso. Mas não raro a pessoa já mantém relações abusivas desde a infância. Geralmente né? Desde a infância. Um pai, uma mãe, né? Normalmente um adulto que tem características de abuso. Que a subjugou o tempo todo. Que a subjugou, que não desenvolveu a autonomia dela. Não deixou que ela desenvolvesse, né? Né? Não colaborou no desenvolvimento de uma autonomia. Esses sentimentos que a pessoa precisa ter para ela se sentir forte e autônoma. Às vezes pais excessivamente rígidos, excessivamente autoritários, egoístas, né? E que acabam desenvolvendo isso na criança. E isso vai manifestando e na fase adulta fica pior. Às vezes já na infância. Agora, às vezes nem sempre é isso. Tá, Soninho? Não vamos demonizar os pais. Porque já temos características muito nossas desde a infância, desde a primeira infância. E às vezes, por mais que os pais tentem, os filhos não conseguem se sentir confiantes o suficiente. Algo ser analisado. Mas sim, a pessoa começa a desenvolver isso ao longo da infância. Se ela já é assim e tem pais abusivos, o negócio fica bem complicado para essa pessoa. Exatamente. Né? Então é sempre uma combinação de fatores. Pode ser um outro adulto importante para essa pessoa que não os pais. Pode ser um professor, pode ser um avô, uma avó. Então, adultos significativos podem criar esses vínculos, essas crenças, e não somente os pais. Os pais são de fato os mais importantes, mas não são os únicos a influenciar a criança. Então é necessário avaliar isso, e a pessoa, durante a terapia, ela vai rever essas relações. Frequentemente ela encontra relações abusivas já na infância ou adolescência. Às vezes o primeiro namoro foi abusivo. Entendeu? Então, assim, são relações marcantes. São situações que marcaram, né? Isso. E tem como melhorar isso? A psicoterapia melhora? Sim. Tenho visto, e a literatura relata, muito sucesso nesses casos. É claro que isso vai sempre depender da percepção da pessoa, né, da necessidade de mudança que ela percebe na sua vida. Né? Vai depender muito dela querer também. Sempre depende. Mas a psicoterapia ela ajuda bastante, né? E pessoalmente eu já atendi vários casos com essas características, sempre com bastante sucesso. E geralmente em qual idade assim que eu atendo? Aí geralmente pessoas adultas que já estão com um histórico de relações abusivas. E aí eu vou dizer para os nossos ouvintes o seguinte: se você está percebendo características desse tipo em relações que você vivencia, não espere a situação ficar muito grave. Porque a situação tende a piorar. Se você percebe que você tem dificuldade de se posicionar diante da vida, que você fica esperando que alguém lhe ajude ou que lhe dê aprovação, não espere isso ficar pior. Não espere encontrar um abusador na sua vida. Né? Procure ajuda, comece a reconhecer que você tem direitos como qualquer outra pessoa, que você tem direito de defender aquilo que é seu, as suas opiniões, desde que você não invada os direitos do outro, né? E que ninguém tem direito de lhe pedir sacrifícios ou lhe pedir que abra mão daquilo que é seu. Bom, a pessoa tem até o direito de pedir, mas ela não tem direito de lhe forçar e nem de achar que você é uma pessoa ruim porque você não quis atendê-la. Obrigá-la a fazer, né, o que ela quer. Como essa história aí que eu contei do ingresso. Se você quiser dar para o amigo, beleza. Mas se você não quiser, o amigo não tem direito de ficar com raiva de você. E se ele ficou, talvez ele não esteja entendendo
os seus sentimentos e as suas vontades. Só pensa então, que nele, amizade né? é essa? É. Não é mesmo? Então, assim, não fiquem para trás, não deixem o tempo correr muito, evitem o dano e o desgaste psicológico, não só psicológico, mas na vida mesmo. As pessoas param de estudar, perdem amizades, atrasam o desenvolvimento profissional que elas poderiam ter e por conta dessas relações. Não espere que essas coisas aconteçam. Procure ajuda de um profissional competente e que com certeza sua vida vai melhorar muito. Doutora, adorei conversar com você, como sempre. Aprendemos muito hoje, né? E deixa a sua mensagem aos nossos ouvintes. Bom, a minha mensagem final sobre esse tema é: todo mundo tem direito de ser feliz e construir uma vida digna, saudável e satisfatória. Você também tem esse direito. Não só as pessoas com quem você se relaciona. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar conosco, pode entrar em contato pelo Facebook. Nós lá do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro estamos disponíveis para conversar com vocês. Nosso Facebook é Nelimar Ribeiro Psicologia. Nelimar Ribeiro Psicologia. É fácil de encontrar. Também estamos no Instagram e quem quiser pode entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é 31 98616 9404. Ok. Muito obrigado e boa semana a todos. Tudo de bom, vai com Deus também. Tudo de bom até sábado que vem. São 12 horas e 36 minutos. Conversamos com Nelimar Ribeiro de Castro, doutor e mestre em avaliação psicológica e psicólogo sênior do Instituto de Psicologia Nelimar Ribeiro.